A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós estamos meditando sobre aquele que nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Estamos meditando sobre aquele que nos trouxe o amor que tudo suporta. Meditando sobre aquele que nos trouxe a vida eterna, algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus ressuscitado, ele diz por 7 vezes: ouça o que o Espírito diz às igrejas. No livro de Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Jesus diz no Evangelho que vede como ouvis. Portanto, ouvir espiritualmente é o sentido mais importante, porque é ouvindo que nós ganhamos fé, crescemos na fé e aprendemos sobre as coisas espirituais. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos de ser curados é da surdez espiritual. Quando você se reúne, quando você ora, quando você pratica a vida da igreja, você está ouvindo quem? Quando você está no seu lar, com seus filhos, você está ouvindo quem? Quando você está com a sua esposa, você ouve qual voz? Quando você está no trabalho, com seus colegas de trabalho, você ouve a voz de quem? Quando você está em sociedade, você prossegue ouvindo a voz de quem? Em como lidar uns com os outros. Portanto, ouvir o que o Espírito diz às igrejas é parar os nossos dias. Jesus continua falando com as igrejas, mas as igrejas precisam de ouvi-lo. Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isto é, Jesus está presente nas igrejas, mas você precisa ouvi-lo. Quando você está reunido na igreja, você percebe a presença de Jesus? Ele que tem a primazia? É a voz de Jesus que tem o primeiro lugar na reunião da igreja? Quando você está reunido na igreja, a palavra de Jesus, não a lida, mas a falar por meio do Espírito, é a palavra que domina? É Jesus que te domina? É Jesus que domina a sua alma, a sua vontade, a sua emoção? Todas estas coisas vêm pelo ouvir. Há muito, as igrejas se desviaram da voz de Deus. As igrejas se desviaram da voz do Espírito. Nas 7 cartas, o Espírito revela os erros para que nós possamos corrigi-los. Por que precisamos de ouvir? Porque sem ouvir, nós não aproveitaremos nada das coisas do Espírito. Sem ouvir, nós prosseguiremos sendo um velho homem, agitado, ansioso, nervoso, bravo. Sem ouvir o Espírito, você pode ser muito religioso. Você pode estar num templo. Você pode assentar-se num banco. Você pode ouvir as palavras que estão escritas na Bíblia. Você pode cantar um hino que te emociona, te faz chorar. Mas a sua alma continua a mesma. Você continua o mesmo. Você não muda o seu coração. Se você não ouvir o Espírito, você não é transformado e a sua mente não é renovada. Você passa apenas a frequentar uma organização humana, comandada por um homem. Lembre-se, Deus não é homem. Deus é Espírito. Medite nisto, porque todos nós gostamos de dizer que estamos com Deus, que vamos com Deus,
e que Deus nos guarda. Sim, Ele que nos guarda, é com Ele que vamos, é com Ele que estamos, mas estamos ouvindo a voz dEle? A coisa mais importante do universo é conhecer Deus, que é Espírito. A coisa mais importante da nossa vida, e enquanto estamos aqui na Terra, a coisa mais importante é ouvir a voz de Deus. Ninguém pode entrar no reino sem ouvir a voz de Deus. Ninguém pode conhecer o reino de Deus sem ouvi-lo. Ninguém pode aprender nada sobre Jesus sem ouvir a voz do Espírito. Você apenas ouve dizer de Jesus, mas não ouve Jesus. Ouvir alguém falar de Jesus é uma coisa, mas ouvir Jesus é outra coisa. Porque ouvir alguém falar de Jesus ou pregar sobre Jesus, você vê um homem falando. Mas nós precisamos de ouvir a voz. E como está revelado, nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em você, Jesus está em você para falar com você. Ele mesmo diz à igreja que deixe Jesus do lado de fora. Qual é a igreja que deixa Jesus do lado de fora? É a igreja de Laodiceia. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e ele ceará comigo e eu cearei com ele. É muito diferente quando Jesus entra. E Jesus entra quando nós o ouvimos. E temos ceia com ele quando nós o ouvimos. Portanto, verifique isto, porque a vida cristã não é uma vida religiosa. É simplesmente uma vida nova, e que é chamada de novidade de vida. E a novidade de vida só nos vem por meio de ouvir a voz do Espírito. Ele que nos corrige, Ele que nos guia, Ele que nos ensina. Jesus disse, só há um mestre, eu sou o mestre. Só há um Pai espiritual. Só há um Senhor. Só há um único Deus. Só há um único Espírito. Só há uma igreja. Só há uma única fé. Só há um único Rei dos Reis. Ele é único. Seu reino é único. A sua igreja é única. Para quê? Para que o reino que devemos buscar primeiro esteja dentro de nós. E um dia que Deus preparou, o reino que está dentro de nós, ele vai manifestar em nosso corpo mortal. Então, naquele dia você se lembrará do que você ouviu, do que você seguiu, do que você praticou, da palavra que você cumpriu na sua vida. Porque se você ouve realmente a Jesus, você pratica a palavra de Jesus. Mas quando você ouve a sua carne, e você mesmo grita com você, e você mesmo te ordena, e você mesmo segue você mesmo, até mesmo em igrejas você segue você mesmo, ou a voz de um homem, e faz o que o homem manda. Mas digo o que a Escritura diz, ouve a voz do céu, uma voz vinda do céu, um barulho vindo do céu em Pentecoste. O Espírito veio, algo do céu veio e entrou em nós, para ouvirmos a sua voz. Ouça o que o Espírito diz à igreja, e então você será aperfeiçoado no amor, na fé e na alegria completa. Que a paz do Senhor seja com todos os que têm ouvido a voz de Deus, os que têm ouvido a voz do Espírito, para que assim sejam santificados em suas casas, sejam santificados no relacionamento com seus familiares, com seus vizinhos, com os irmãos e com o próximo. A vida de Deus é aquela que transborda, porque nós ficamos cheios do Espírito. Amém.